Olá, tudo bem? 8º ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai dar início, então, a mais uma videoaula de arte, dando continuidade ao assunto que estamos trabalhando nas nossas aulas. E a gente está falando sobre arte, moda e performance agora. Essa nova palavra que vai fazer parte aí do nosso vocabulário. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho dessa linguagem da arte que nasce ali por volta da década de 70, 60, com as vanguardas da época, né? Os artistas, de uma maneira geral, estão se desprendendo dos preceitos clássicos da arte, né? Daquela condição de arte clássica, onde valiam-se esculturas, afrescos, pinturas, objetos bidimensionais ou tridimensionais, mas basicamente objetos artísticos. E aí os artistas criando uma nova liberdade de expressão, né, nesse momento em que as próprias pinturas, elas acabam tendo essa liberdade de criação, se desvinculando daquela representação realista. E então a liberdade ela começa a tomar espaço e os artistas começam a ocupar essa liberdade. E aí entra então a arte da performance. No período do futurismo ali, daquele movimento que a gente viu, em que os artistas passaram a representar nas suas obras questões de um mundo que estava vivendo um momento de pós-guerra, de industrialização, né? Eles tentaram representar através das imagens, sons, sensações. Os artistas passam, então, a trazer mais liberdade ainda para esse universo e começam a utilizar o corpo, a expressão, o pensamento para produzir arte. Ah, Prof. Rafa, mas então a gente não tá falando de dança, de teatro, que já existem, que já são linguagens que estão aí há muito tempo na arte. A gente não tá falando só disso, a gente tá falando de algo que é diferente disso, mas que trabalha com conceitos da dança, do teatro, enfim. O artista performático, ele é um mix de coisas. É um artista que se coloca à frente do seu público, ele se expõe, né? Então, a partir do momento que ele tá ali fazendo, atuando em uma ação de performance, ele tá se expondo e ele tá se mostrando para que isso cause um pensamento, um sentimento, uma crítica, que, como eu tô cansada de falar para vocês, é o papel fundamental da arte, é expressar, é questionar, é trazer ideias, é fazer com que a gente acesse pensamentos. E aí a gente conhece então essa turma de artistas, começando pelo Flávio de Carvalho, que cria então um vestuário para homens, né? Questionando então aí essa coisa da roupa masculina, daquela formalidade, enfim. Ele faz ali, com a sua experiência número 3, uma ação de performance, onde ele reúne várias pessoas e aí eles então desfilam no centro da cidade com aquelas roupas, trazendo pensamentos, gerando questionamentos por todas as pessoas que passavam ali e observavam. Então, o papel da performance, assim como da arte, é esse. E aí a gente conheceu a Lygia Clark, essa artista que também foi mega importante e que também atuou de maneira muito ativa no campo da performance. Então, se pesquisarmos, vamos ver várias performances da Lygia que acontecem, desde performances em que ela mesma coloca o seu corpo como ferramenta fundamental ali, como performances que acontecem com o público que visita aí suas exposições. Quando a gente observa, por exemplo, os bichos, né? Onde o artista, onde o espectador, a pessoa que está indo visitar
aquela exposição, ela interage com o objeto, né? Algo que já foge das formalidades ali da nossa arte clássica. Então, gente, essas propostas, essas ações de caminhar, vestir um traje, dançar, como a gente viu no Parangolé, elas não têm um cunho teatral porque elas não são ensaiadas. Nenhuma performance é ensaiada. Na verdade, o que acontece é que o artista, ele tem um gatilho. Ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, ele sabe aonde ele estará, o local que ele estará, e ele sabe como ele começa, mas ele nunca sabe como ele termina. Porque muito da performance tem relação com o público que está observando a ela. Então, quando a gente vai numa exposição onde está acontecendo uma performance, geralmente se parece muito com aqueles artistas da rua que a gente vê. A gente está passando lá no centro da cidade e de repente vê uma pessoa fazendo um número lá na rua, a gente vai formando aquele público, e aí o artista, a partir daquele momento, ele começa a se expressar. Então, ele tem uma ideia, ele tem uma proposta, mas ele não tem um roteiro. Ele não segue um né? No caso da obra dos Parangolés, pro Oiticica era importante que as pessoas dançassem. Então, não existia uma coreografia, né? Ou uma música correta, definida. Na verdade, a performance ela consistia apenas em você vestir e movimentar-se. Independente da música, da coreografia, se você sabia dançar, se você não sabia, né? Aí a gente tá falando de uma ação. E isso tem muita relação com a nossa linguagem nova que estamos conhecendo hoje, que é a performance. Muito bem. Então, essas ações que não são nem teatro, nem dança, nem música, nem artes visuais, começam a ser desenvolvidas lá no começo, no primeiro momento do século XX, e aí então, a partir daí não param de existir artistas performáticos. E até hoje existem muitos artistas performáticos que a gente pode conhecer. E aí nós conhecemos então 4 deles: o Flávio de Carvalho, a Abramovich, conhecemos a Lígia Clark e o Hélio Oiticica com os seus parangolés. Todos esses artistas, performances, e é muito legal a gente dar uma olhadinha em vídeos que tem aí no YouTube. Eu vou tentar deixar alguns links aqui para vocês, no qual a gente consegue observar vídeos dessas performances para a gente entender um pouquinho de como o artista ele se expõe para nos causar algum tipo de sentimento, de reflexão, de questionamento, enfim. E aí, então, pessoal, vocês vão desenvolver a atividade avaliativa de vocês, que é desenvolver uma peça, ou seja, essa peça não vai mais ser apenas uma camiseta, ela é uma peça que nós vamos tomar como partido uma camiseta, mas vocês vão criar um conceito. Ela vai ter que nos trazer algum tipo de questionamento. Então, vocês vão pesquisar esses artistas, vão observar de que forma que eles agregam aí essa questão do corpo, do vestuário, do acessório à arte, e vocês vão criar um conceito para uma roupa, um vestuário que vai deixar de ter o simples objetivo de nos vestir, né, de nos embelezar, mas vai ter o objetivo de nos expressar, fazer com que vocês se expressem de alguma maneira. Então, vocês vão buscar uma temática que vocês vão abordar e vocês vão criar em cima desta peça de roupa um conceito, pensando na performance, pensando nas vanguardas da arte, pensando nas possibilidades que o artista tem de se comunicar, tá bom? Então, vocês podem usar vários recursos para desenvolver isso. Lembrando que a parte principal é vocês criarem essa peça, esse objeto artístico que vai partir de uma camiseta para nos trazer um questionamento.
Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a Prof. Rafa tá à disposição de vocês. Essa atividade, ela é avaliativa. Vocês devem enviar para mim ou um vídeo de vocês vestindo ela ou uma fotografia desse objeto lá pro e-mail da professora com nome, turma, data e especificação, atividade avaliativa 4º bimestre, ok? Então, um grande abraço e tchau!